todo mundo merece respeito. Não existe ninguém na face da Terra ou no universo. Não existe ninguém que não mereça respeito. Todo mundo tem uma riqueza enorme de qualidades, de espiritualidade. Todo mundo merece o amor de Deus e, consequentemente, todo mundo merece o nosso amor e o nosso respeito. Porque todos nós temos tanto em comum. Não só nós que nos conhecemos, nossos amigos, nossos parentes, mas qualquer pessoa que está passando na rua, qualquer pessoa que está em qualquer função. Todo mundo tem algo que merece respeito, algo em comum conosco, algo muito elevado que todo mundo tem. É um terreno comum no qual nós podemos procurar nos encontrar, procurar aumentar nosso conhecimento do nosso próximo e amá-lo por essa razão. Isso é porque existe um princípio que governa o universo inteligentemente. Eu gosto muito de pensar que o universo é governado por um princípio. O universo não é governado por pessoas. É um princípio que governa o universo inteiro, até a última galáxia que você pode imaginar. Ou não pode imaginar, porque está tão longe que ainda não foi descoberta. O que governa isso, aparentemente tão remoto? É o mesmo poder que nos governa agora mesmo. Essa infinidade está já preenchida por uma presença que nós temos em comum, que é a inteligência infinita do universo. Esse ser é Deus, é o poder infinito que governa o universo. Algumas pessoas dão nomes para os deuses e individualizam deuses. Não existem deuses, um poder supremo tem que ser um só e não pertence a ninguém ou nenhum grupo em particular. É o poder que governa o universo. E todos nós temos em comum o fato de que ele é nosso, ele governa a todos. Esse princípio que governa tudo é amor, é o amor que mantém o universo. E esse amor está abençoando a humanidade inteira sem parar. Não existe ninguém, nenhuma entidade, nenhuma ideia, nada fora do abraço desse princípio. Esse princípio divino, que é Deus, nunca cometeu um erro. A gente não pode pensar que Deus cometeu um erro que precisa ser consertado. Então a gente vai pedir para Deus arrumar uma situação, endireitar uma situação, porque houve um erro. Esse princípio nunca perdeu o controle do seu universo. Portanto, nunca cometeu um erro. Então nós não temos que ir a esse princípio e pedir para ele consertar alguma coisa errada. O que nós temos que fazer? Ficar quietos, parar e reconhecer que esse princípio está, de fato, governando o universo. Eu acho que neste momento todos nós temos uma necessidade muito grande de pôr o freio na nossa excitação mental. Está todo mundo pensando, todo mundo dando opinião, todo mundo agitado. Essa agitação daquilo que parece ser a vida de hoje, a gente tem que botar um freio nisso. E se a gente não pode pôr o freio nos outros, nós temos que pôr o freio no nosso próprio pensamento. E dar um passo para trás. Quando a gente pensa que parece que existem tantas opiniões, tantas coisas acontecendo, tanta gente falando, tanta gente excitada, se a gente puder dar um passo, por exemplo, se eu estou aqui, se eu vou para frente, eu dou um passo para cá. Se eu vou para trás, não quer dizer retroceder. Se eu faço assim, eu deixo um espaço. Deixo esse espaço ser... Reconheço que esse espaço já está preenchido por essa presença infinita. Às vezes é muito difícil recuar dos nossos próprios pensamentos, recuar das nossas próprias opiniões, porque parece que estão certas. E tem um número de pessoas que concordam conosco, um número de pessoas que não concordam. E existe esse conflito de opiniões, conflito de emoções, conflito de certo e errado. Para esse princípio infinito que governa o universo, não existe certo ou errado, existe uma coisa só. É a presença do amor infinito. Para Deus não existe o certo humano ou o errado humano. O certo humano e o errado humano continuam sendo humanos.
Mas o poder divino não é humano. Está sempre certo. Então, se nós conseguirmos, cada um de nós, nesta sala ou em qualquer lugar, dar um passo mental para trás e deixar, reconhecer, permitir no nosso próprio pensamento que esse espaço já está preenchido pela sabedoria divina, isso pode nos ajudar a botar esse freio e ficar quieto. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus Cristo quando ele disse: paz vos dou. O que ele estava pensando com isso? Ele não estava dizendo para todo mundo ficar quieto. Não era isso que ele estava fazendo. Ele estava dando a totalidade do conhecimento dele de que Deus preenche o universo e está em paz. Eu dou isso para o mundo, não como o mundo dá, porque não era com as razões do mundo que ele oferecia essa paz. Essas palavras não foram embora. Minha paz vos dou. Eu não estou falando de mim, estou repetindo palavras dele. E essa paz não tem opiniões. É completamente livre de opiniões, porque ela é uma harmonia tão completa que é uma paz sólida, uma paz concreta. E nós podemos nos apoiar nessa paz concreta. A ciência cristã, por meio da qual eu estou dando essas ideias, é baseada no cristianismo de Jesus, é baseada na Bíblia. Tem a base completa do cristianismo de Jesus Cristo. Agora, todo mundo sabe qual é o mandamento mais conhecido e o mais importante de Jesus Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes parece que a gente não consegue, né? Eu amo o meu próximo quando eu estou de acordo com ele. E se eu não estiver de acordo com ele, ele não merece o meu amor, ele não merece o meu respeito. Depende do que eu penso dele. E às vezes eu não tenho que pedir para Deus consertar o comportamento dele, eu tenho que consertar o que eu penso a respeito dele. Corrigir é uma palavra importante, mas não é corrigir o que o outro está fazendo, o pensamento dele, o comportamento dele, as atitudes dele. Eu não posso corrigir o que ele faz, mas eu posso corrigir o que eu penso. E se eu penso que não há ninguém na face da terra que não mereça respeito, eu estou corrigindo a minha ideia. Eu estou pondo o meu conceito do homem em linha com esse amor infinito que é Deus. Aí eu me ponho em linha com amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil acreditar no que Jesus disse, estar de acordo com amar o teu próximo como a ti mesmo, dizer, eu endosso isso, eu vivo disso, de acordo com isso, eu sou cristão. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo requer um grande raciocínio da nossa parte. O que eu estou amando? Não estou amando o que ele está fazendo de errado, eu estou elevando o meu pensamento a entender que ele merece respeito, porque ele pode voltar a ser digno de respeito, ele nunca perdeu essa dignidade. Uma vez eu tive uma experiência em que eu tive que pôr isso em prática em muito menos tempo do que me levou a contar essa história para vocês. Eu morava em Miami, e vocês sabem, Miami é uma zona muito tropical, aliás, muito parecida com a paisagem aqui do Brasil. Na frente da minha casa tinha uma mangueira enorme. Nos Estados Unidos é muito comum uma árvore de fruta no jardim. Então, todo o jardim na minha casa estava debaixo dessa mangueira, tinha uma copa muito grande, dava uma sombra muito gostosa. Bom, eu estava dentro da minha casa, estava sozinha, meu marido estava viajando. Minha casa tinha um alarme, então eu sabia que não era possível alguém entrar na casa quando o alarme estava ligado. Era um sábado de manhã, e eu estava no fundo da casa. O fundo da casa dava para um jardim que tinha uma piscina em forma de um terraço em forma de U. Meu dormitório dava para um lado desse U e no centro do U tinha uma piscina, o que faz com que todos os sons aumentem. A água aumenta os sons. Eu estava lá no fundo, muito tranquila, fazendo coisas no meu quarto, no dormitório. Tocou o telefone e era a minha vizinha imediata ao lado. As casas eram muito isoladas, de modo que tinha
bastante jardim entre uma casa e outra. Minha vizinha, que era uma amiga, ela era diretora de um colégio ali na esquina, disse: Heloísa, sua casa foi invadida. Eu disse: como? Ela disse: sim, foi invadida. Seu jardim foi invadido. Tem um bando de gente no jardim, eles estão fazendo uma festa, tem 5 carros estacionados em cima dos seus canteiros de flores, estão fazendo uma bagunça louca, estão tomando cerveja, e tem um chefe. E esse chefe, ele parece estar de muito mau aspecto, ele está de torso nu, parece que ele está armado e dá a impressão que ele está ou bêbado ou drogado. E ela estava muito assustada. Ainda por cima eles estão falando espanhol. Quer dizer, para aí, isso era o pior que podia haver, né? Eles falavam espanhol. Eu disse para ela, e ainda assim, eu vou chamar a polícia. Eu disse: Joey, por favor, não chame a polícia. Não é assim que eu vou resolver a questão. Eu não preciso da polícia, nós vamos resolver isso tranquilamente, em perfeita paz. Não, eu vou chamar a polícia, porque o meu jardim é vizinho. Eu disse: fica quietinha aí, eu vou resolver esse problema. Aí nós desligamos, ela me prometeu que ia ficar quieta. Eu fui lá na frente, na sala, espiei assim pela cortina, ela tinha razão. Claro, eu não estava ouvindo nada porque eu estava no fundo e eles realmente não estavam dentro da casa, estavam dentro da minha propriedade. Eu pensei, bom, de fato, tinha um senhor que parecia o chefão e não tinha bom aspecto. Peguei a chave da casa, botei no bolso da minha calça, estava vestindo calça jeans, botei minha blusa por cima. Eu saí, fui diretamente a ele, bati a porta atrás de mim, coisa que ninguém podia me fazer voltar para dentro da casa. Tranquei a porta, eu me tranquei para fora com a chave no bolso. Fui direto até ele e falei em espanhol. Eu disse: meu senhor, eu gostaria muito, se fosse possível, que o senhor se retirasse, porque isso é uma propriedade privada e a 2 quilômetros daqui tem um jardim público, com instalações muito melhores para o senhor, seus amigos, seus filhos. Tem banheiros, tem mesas, tem sombra. O senhor está muito mais bem instalado lá do que aqui. Ele estava Ele realmente tinha um aspecto assustador. Aí ele olhou para mim e disse: ah, minha senhora, desculpa, eu não sabia que tinha incomodado. Eu vou mandar todo mundo embora. Ele deu um assobio assim com 2 dedos. Em 5 minutos, todo mundo entrou, cada um entrou no seu carro, tinha 5 carros no meio em cima dos meus canteiros. Arrumaram tudo, recolheram tudo e foram embora. Não me deixaram nem sequer uma lata de cerveja. Tudo em ordem. Minhas flores se recuperaram em seguida. Minha vizinha estava no terraço da casa dela, rodeada de todos os cachorros com os olhos arregalados desse tamanho. Ela não entendeu o que aconteceu. Eu simplesmente falei com eles, falei na língua deles. Eu apelei para a dignidade dessa gente. Eu falei com a dignidade desse homem. Eu tive respeito por ele, falei com ele com respeito. Ele respondeu à altura do que eu tinha dito. Foi embora com um sorriso até aqui. E eu fiquei muito tranquila e voltei para dentro de casa, falei com a minha vizinha, eu disse: olha, tá vendo? Foi muito mais fácil resolver assim do que com um tiroteio na frente da minha casa. O que eu fiz? Eu tratei o homem com respeito. Eu senti a dignidade dele, eu pensei nisso numa fração de segundo antes de abrir a porta e sair para falar com ele. Todo o episódio levou menos tempo do que o tempo que eu estou levando para contar para vocês. Para mim isso foi importante, porque eu estou aprendendo, graças ao estudo da Bíblia e da ciência cristã, que a gente tem que ir além daquilo que a gente pensa que é o limite do que nós sabemos. Sempre tem mais para aprender, sempre tem algo que nós não tínhamos pensado. Porque a infinidade dessa presença que é a inteligência que governa o universo, essa infinidade permeia tudo e nós podemos nos apoiar nela, em nossos pensamentos, nossas atividades, nosso dia a dia. Eu aprendi isso com a fundadora e descobridora da ciência cristã, Mary Baker Eddy, uma mulher do século XIX, cuja vida estava inteiramente baseada na Bíblia. Ela escreveu, como muitos de vocês sabem, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, um livro no qual a gente aprende a compreender esse princípio divino. Uma das páginas que eu acho que contém um tesouro na ciência cristã é a página 571,
que diz o seguinte. É um parágrafo longo, nós vamos falar nesse parágrafo várias vezes. A primeira linha do parágrafo diz: a todo momento e em todas as circunstâncias, vence tu o mal com o bem. Parece fácil, a gente concorda com isso, mas quando chega na hora a gente tem que realmente ver que o bem é poder. Não é que o bem tem poder, o bem é poder. E se o bem é Deus e é infinito, o mal é uma sugestão que não tem poder e que não pode fazer nada. Não tem poder para destruir, porque o bem é infinito. Vence o mal com o bem. Para mim, esse vence tu o mal com o bem é um lugar para ancorar o mandamento de Jesus: ama teu próximo como a ti mesmo. Vence o mal com o bem. Eles são quase sinônimos. Então, para poder fazer isso, a gente não pode encontrar culpa no nosso próximo. É culpa dele. A tentação é essa, tal e tal coisa está errada, a culpa é dele. Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é dele. Vence o mal com o bem. Você não pode ir lá corrigir a vida dele, mas você pode mudar a sua maneira de pensar a respeito dele, com respeito por ele. Vence tu o mal com o bem. É uma maneira de amar teu próximo como a ti mesmo. Mas para fazer isso, para você poder realmente amar teu próximo como você se ama a si mesmo, você tem que se conhecer. Você tem que se respeitar. Você merece o seu próprio respeito. Você é boa pessoa, você é boa companhia. Então, vence o mal com o bem, reconhece o seu próprio valor, a sua própria dignidade. Tenha respeito para consigo mesmo. Quando a gente se respeita, não estou dizendo ter uma grande admiração por nós mesmos e nos acharmos fabulosos, mas ter respeito pela nossa dignidade, é mais fácil você encontrar a força para ter respeito pelo próximo. Então é importante conhecer-se a si mesmo como Deus te conhece. Deus te conhece como Ele te fez, a sua própria imagem e semelhança. A imagem do amor, capaz de expressar o amor, capaz de viver o amor pelo próximo. Conhece-te a ti mesmo. E Mary Baker Eddy continua esse parágrafo dizendo justamente isso. Conhece-te a ti mesmo, e Deus te dará a sabedoria e a ocasião para teres a vitória sobre o mal. Então, para que nós tenhamos, vocês tenham a vitória sobre o mal, você tem que se conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Respeita-te a ti mesmo. E Deus te dará a ocasião. Não, bom, se eu me conheço a mim mesmo, eu não vou aproveitar. Quando eu puder, eu vou fazer o bem. Conhece-te a ti mesmo e Deus te dará a ocasião para teres uma vitória para o bem. Olha bem profundamente quem você é. Eu não estou falando de psicoanálise. Não estou analisando a personalidade humana. Analise-se, veja-se a você mesmo como Deus te fez. Você vai encontrar que você é intrinsecamente bom. Então você tem uma âncora pela qual você pode ver que o seu próximo também é intrinsecamente bom, porque ele é seu irmão, ele é nosso irmão. Seja ele quem for. Nunca parta de estar bravo consigo mesmo. Toda raiva que a gente chega a ter, todo mundo de vez em quando perde a paciência e fica com raiva, né? Alguém aqui é tão bom que nunca teve esse sentimento? Não é bem assim, né? Quando a gente perde a paciência com raiva, a gente pensa que está com raiva dele. Mas não, a gente está frustrado consigo mesmo, por não ter conseguido fazer o que a gente queria ou impedir que ele fizesse o que eu queria. Sabem do que eu estou falando? A raiva é não se conhecer a si mesmo com respeito e descarregar no outro, como se a culpa fosse dele. Mas se você se conhecer a si mesmo com amor, você vai reconhecer o amor no seu próximo. E aí você não se frustra. É importante a gente ter respeito por si mesmo.
Isso nos ajuda a controlar a nossa própria frustração e não ter raiva. O mundo seria muito melhor, né? Agora, começa em casa. A Bíblia declara que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. O homem à imagem e semelhança de Deus nunca é vítima. Ele é sempre vencedor. Mas não vencedor sobre o outro, mas vencedor sobre os seus próprios sentimentos, tornando-os cada vez superiores e melhores. Então, a ordem é, primeiro, respeito por si mesmo. Primeiro, respeito para com Deus. Segundo, por si mesmo. Terceiro, pelos outros. Um é consequência do outro. Tem que amar a Deus em primeiro lugar, tem que se amar a si mesmo como a imagem e semelhança de Deus, e com essa força se ama o próximo. Em vez de tentar fazer com que ele fique a imagem e semelhança de Deus, ele também é a imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós é ricamente dotado de qualidades. Cada um de nós é muito poderoso, muito cheio de qualidades, muito bem aquinhoado de tudo que é bom. Ninguém precisa tirar o que é do outro. É importante saber isso quando a gente tem a impressão que não é isso que está acontecendo lá fora. Ninguém precisa tirar o que é do outro, porque Deus dotou a todos abundantemente de tudo o que é bom. Eu não estou falando nem de coisas, nem de dinheiro, nem de poder, mas de um bem espiritual que abençoa a todos e que permita que todo mundo viva satisfeito e tranquilo. A ciência cristã nos ensina a conhecer o que é Deus. Deus, como eu disse antes, é a inteligência que governa o universo. Não é um ser supremo que está em algum lugar, menos no céu. O céu é onde você está. O céu é o raciocínio correto que reconhece a presença de Deus. Nesse lugar está tudo em ordem. Dá a impressão que não, mas nós temos que, de novo, dar um passo atrás, deixa um espaço. Para de ficar preocupado para que Deus se manifeste. Nós não temos poder para dar corda para que Deus funcione. Nós temos o poder de recuar, ver a ação de Deus. Elevar o pensamento para reconhecer essa total presença de Deus. Isso melhora a conduta humana, melhora a nossa conduta, melhora a conduta de todo mundo. Muito diferente de querer corrigir, né? Tem razão ou não? Tem sentido o que eu estou dizendo? O mestre do cristianismo foi Jesus. Ele sabia quem ele era. Ele tinha consciência da missão, do papel, daquilo que ele tinha que fazer. É importante que cada um de nós também reconheça, cada um, o seu papel. Cada um de nós tem uma missão, tem um papel, cada um de nós tem importância. Cada um de nós é importante. Não é importante assim, de se endeusar, se glorificar e querer que todo mundo faça festa, mas reconhecer que você tem valor aumenta a sua tranquilidade, aumenta a sua capacidade de ajudar o mundo. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando no mestre do cristianismo, quando ele veio para ensinar à humanidade que Deus é amor, ele já estava sendo esperado há muito tempo, era o Messias que o povo hebreu estava esperando. Historicamente é uma coisa sabida. Estava na cultura do povo hebreu esperar por um Messias que viria libertá-los do jugo, da opressão, do sofrimento. Que jugo? Que tipo de opressão? O lugar onde Jesus veio, o país onde ele apareceu, era um país ocupado por um poder militar estrangeiro, que era o poder de Roma. Então o povo tinha a tradição de milenar de esperar um Messias. Messias quer dizer Salvador, quer dizer Mestre. Eles estavam esperando que isso acontecesse para eles se libertarem daquele jugo. Mas é muito maior que isso. Não é o jugo de um governo, o jugo de um poder estrangeiro que está ocupando. É o jugo de pensar
que o bem se limita à matéria, que pode estar na mão de um grupo. O bem não está nas mãos de ninguém. Ele está constantemente sendo dado por Deus ao homem. Ninguém pode mudar isso. O que nós temos que fazer é reconhecer a infinidade desse bem. Reconhecer que Deus está enviando o bem incessantemente. Essa é a revelação do próprio amor divino, que se revela a si mesmo, que abençoa a humanidade inteira, sem exceção. É por isso que eu digo de novo, não há ninguém que não mereça respeito. O que nós temos que fazer é encontrar a dignidade do nosso próximo. Esse Deus ao qual Jesus se referia não era o Deus dos hebreus que estava agindo e havia outro Deus de outra cultura, de outra religião, de outro povo. É o único Deus que existe, é o princípio que governa o universo. Jesus sabia isso. Ele estava nos ensinando a reconhecer isso. A reconhecer que há um só Deus, um só Pai e Mãe, que abençoa a humanidade inteira, coletiva e individualmente. Não é uma questão cultural, não é uma questão de época. Está acontecendo eternamente, porque Deus não é nem localizado, não é localizado nem no tempo nem no espaço. O princípio que governa o universo não é localizado nem no tempo nem no espaço. É eterno e é onipresente, eternamente presente. Reconhecer que isso é poder nos restaura, em primeiro lugar, a calma. Imediatamente começa a restaurar a harmonia na nossa frente. Nós temos que reconhecer que Deus e sua criação, o homem, não se podem separar. Um não pode ir para um lado, o outro para o outro. Jesus não está mais aqui, ele ensinou isso. Ele provou isso, ele demonstrou isso. Pensem, por exemplo, no episódio em que os discípulos subiram num barco, foram para o mar, e Jesus não foi com eles naquele momento, mas foi depois. Os discípulos se encontraram com um mar revolto, vagas muito grandes, ondas muito altas. E eles pensavam que o barco ia a pique, porque esses vagalhões pareciam intransponíveis e fora do controle deles. Já pensaram nos vagalhões da opinião humana, que parecem que nos derrubam, que nos jogam de um lado para o outro, que nos fazem sem saber como é que eu vou botar este barco em ordem? Como é que eu vou recuperar a direção desse barco? Se as vagas vêm de todos os lados, elas são maiores que o barco. Era assim que os discípulos estavam se sentindo. E olha que eles eram alunos de Jesus, se supõe que eles já tivessem aprendido alguma coisa. Mas naquele momento eles sentiam que os vagalhões que invadiam o barco os impediam de encontrar controle e a direção do barco. Jesus foi ter com eles. Diz a história que ele foi andando sobre a água. Eu não creio que Jesus tenha ido assim, passo a passo, em cima da água. Vocês acham que é possível andar assim em cima da água? Não. Nadando também ele não foi. Ele apareceu onde ele tinha que estar, porque para ele não havia nem espaço nem tempo. Ele não tinha obstáculos. O problema todo era um estado mental de estar sozinhos, abandonados no meio de uma agitação. Não era água agitada, era pensamento agitado. O pensamento agitado que estava jogando aquele barco de um lado para o outro precisava da calma que Jesus trouxe a eles instantaneamente. Jesus disse para o mar, calma-te, emudece. Não foi para o mar que ele disse isso. Foi para aquelas aparentes forças desencontradas que estavam parecendo levar o barco ou a pique ou a perder o rumo. Acalma-te. Antes de emudece, acalma-te. Está na hora da gente pensar nisso? Mas como é que a gente pode mandar alguém se acalmar se a gente não está calmo? Como é que a gente pode esperar que alguém se acalme ou que as multidões se acalmem? Quando nós temos que primeiro emudecer, não de medo, mas de maravilha
diante do fato de que é possível. Agora, hoje em dia, nós não estamos no meio do mar, e Jesus não está aqui pessoalmente. Mas aquilo que a força, o conhecimento com o qual ele cessar aquele desencontro de vagas, de vagalhões, de ondas, aquela força não desapareceu. Aquela sabedoria não desapareceu. Ele nos deu aquela sabedoria, aquele conhecimento que é o conhecimento da presença de Deus. Aquele conhecimento está presente, está aqui com cada um de nós. Quer dizer, nós temos o Cristo, que não é Jesus, é o que Ele nos deu. Esse conhecimento da presença de Deus que Ele nos deu, está aqui agora. E nós podemos recorrer a isso e dizer à agitação, inclusive a nossa, calma-te, fica quieto. Mas nós não podemos dizer isso para os outros, é falta de educação mandar os outros ficarem quietos. Mas nós podemos dizer isso para nós mesmos. E quando nós nos acalmamos, os outros também se acalmam. Quer dizer, nós temos um trabalhinho para fazer, né? A vida inteira a gente tem esse trabalhinho para fazer. É encontrar nosso próprio equilíbrio. O Cristo está constantemente falando à consciência humana. A gente não ouve por causa do barulho. Mas se a gente ficar quieto, a gente ouve a voz de Deus. E a voz de Deus, a voz do Cristo, e Deus não é o Cristo. É o bem de Deus que fala à consciência humana, é o Cristo. Isso não parou nunca. Nós podemos escutar isso e acalmar. E nós podemos ser vistos pelo Cristo, quando a gente quer ser visto pelo Cristo. Vocês conhecem um personagem da Bíblia que se chamava Zaqueu? Já ouviram falar nele? Era um tampinha. Ele era um homem importante, ele era um homem... Como? Exato. Ele era um homem importante, ele tinha dinheiro, ele cobrava impostos, ele era um homem que exercia poder social, político e econômico. Ele era da parte da elite governante daquela sociedade. Aqueles que não tinham nada olhavam para ele talvez como uma pessoa injusta, como uma pessoa dura, como uma pessoa exigente. Jesus ia caminhando no meio da multidão e Zaqueu quis ver Jesus. Geralmente as pessoas importantes que querem ser importantes, querem ser vistas pela autoridade, certo? Isso a gente vê em todos os setores administrativos do mundo. As pessoas querem ser vistas para que lhes seja dada importância. Eu vejo em Zaqueu, na figura de Zaqueu, um homem com uma pureza de coração. Ele não quis ser visto por Jesus, ele quis ver. Ele teve desejo de ver o Mestre. Precisa ter humildade para querer ver o Mestre. Outro teria saído correndo para ir. Olha, estou aqui, olha para mim. Não foi isso que ele fez. Ele foi lá e subiu, ele trepou numa árvore. Jesus não andava por aí olhando para cima para ver quem estava trepado na árvore. Jesus foi tranquilamente em frente, mas ele viu Zaqueu. Ele viu aquele pensamento que queria ver a ação do Cristo. Consequentemente, Jesus pediu para ser convidado à casa dele e foi jantar na casa dele. Uma honra incrível ir jantar na casa de alguém. Uma honra a Zaqueu aceitar um convite. Mas não foi isso que Zaqueu pediu, não foi isso que ele quis. Ele quis ver, ele queria tocar espiritualmente, mentalmente. Ele queria aquela bênção de eu vi o Cristo, ele quis isso. Ele conseguiu muito mais que isso. E num diálogo com Jesus, Jesus termina elogiando ele, dizendo que ele tinha feito a coisa certa. Ele não procurou se mostrar. Está no Evangelho de Lucas. Então, correndo adiante, subindo a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali não havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na tua casa.
Que honra, né? Aí Jesus disse para ele, depois de um diálogo, hoje houve salvação nesta casa, porque este é também filho de Abraão. Quer dizer, Zaqueu foi abençoado pela pureza com que ele quis ver um homem de bem. Muito diferente de uma pessoa importante que quer se fazer ver para obter algum favor. Eu gosto muito dessa figura, eu acho um exemplo para nós tentar ver a realidade de Deus e do homem. E não chegar para Deus e pedir alguma coisa. Olha como eu sou bonzinho. Ao contrário. A honestidade, a honradez tem poder. E nesse momento foi isso que Zaqueu fez. A honestidade é poder. E no livro da Ciência Cristã, Mary Baker Eddy explica bem claramente. Ela diz assim, das pessoas que ensinam e aprendem a ciência cristã. Ensina a teu aluno que ele tem de se conhecer a si mesmo. Volta ao que nós estávamos falando antes. Conhece-te a ti mesmo. Ele tem de se conhecer a si mesmo antes de poder conhecer aos outros e atender às necessidades humanas. Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo com toda a humildade. Aí, ela diz, a honestidade é poder espiritual. A desonestidade é fraqueza humana. E perde, fica desprovida da ajuda divina. Então, o que nós temos que fazer? É ter aquela honestidade que é não só a honestidade, que é a integridade nos assuntos coletivos, honestidade para conosco mesmo, para entender quem nós somos, para nos conhecermos a nós mesmos, honestamente. Honestamente, quer dizer, eu me encaro a mim mesmo o que eu tenho para melhorar. Conhece-te a ti mesmo. E então, você pode conhecer o outro, fazer alguma coisa para beneficiá-lo, para beneficiar o próximo, individual e coletivamente. Cada um de nós é capaz de fazer isso. Isso inclui a honestidade de não encontrar a culpa de tudo que está errado no outro. A gente não consegue nada querendo consertar a vida do outro se a gente não conserta dentro de nós mesmos. É a coisa mais importante. Conhece-te a ti mesmo. Levanta teu conceito sobre o que tu és, como a imagem e semelhança de Deus, como a imagem da harmonia. Confia. Confia em ti mesmo. Confia em si mesmo. Tem que, como dizer isso? Na segunda pessoa ou na terceira? Confia em ti mesmo. Quantas vezes uma pessoa se sente insegura e causa desprazer aos outros por ser mandão, por ser grosseiro, porque se sente inseguro? Confia em ti mesmo. Quando a gente se sente segura, a gente tem a maior facilidade em dizer eu não sei tal coisa. A pessoa segura reconhece o que sabe e o que não sabe. A pessoa insegura quer dar a impressão que sabe tudo, porque no fundo não se sente segura de saber nada. Conhece-te a ti mesmo, confia naquilo que você sabe que você merece. Você merece respeito. Ninguém que não mereça respeito. Confia no fato de que você é uma emanação daquele poder infinito que é Deus. A gente precisa de humildade para deixar que Deus nos guie. Aquilo que eu disse no começo, dar um passo para trás, recuar e deixar espaço para que Deus atue, requer humildade. Quando a gente pensa que a gente pode ir para frente, eu posso, eu sei, eu consigo, não existe humildade nessa atitude. Mas eu dou um passo para trás, eu deixo que Deus atue, que a mente divina se manifeste. Isso é humildade, não tem nada a ver com humilhação. A pessoa que confia, que recua e deixa que Deus atue, é humilde. Ela tem a capacidade de fazer isso.
Tem sentido o que eu estou dizendo? Estão de acordo? Serve para alguma coisa? O que você pensa de si mesmo é o que os outros veem. Não adianta querer esconder. Se você se acha capaz, você manifesta capacidade. Se você se acha incapaz, você manifesta insegurança. Mas tem que haver honestidade nesse reconhecimento. Não degradação e muito menos humilhação. A falsa modéstia é orgulho. Sabem o que é falsa modéstia? É quando a gente começa, eu não quero, eu sou bonzinho. Isso é orgulho. Eu sou manso. Vamos ver. Então, pense que o seu ego espiritual é íntegro. Ele é completo, ele é perfeito. Então você não precisa ter vergonha de si mesmo. Você não precisa se sentir inseguro de si mesmo. Porque aquilo que você realmente é o que o seu Pai e Mãe Deus sabe a respeito de você. Você é inseparável do princípio de tudo que existe. Nunca se diminua aos seus próprios olhos. Você merece respeito. Nunca se sinta enaltecido por você mesmo. Você merece respeito, você não precisa cobrar o respeito. A lei de Deus, que é a lei do amor, regenera, restaura, recupera. Essa é a lei do Cristo, é o amor que fala a consciência humana hoje. É o que Mary Baker estava procurando desde pequena, quando ela estudava a Bíblia. Desde pequenininha ela estudou a Bíblia e discerniu o poder do amor na Bíblia. Discerniu o princípio divino de toda a cura. Ela explica a ciência que Jesus conhecia. Jesus não fundou uma igreja, ele sabia algo a respeito de Deus e do homem naquele momento, e aquele momento era eterno. O que Jesus sabia há 2000 anos atrás não se perdeu. Mary Baker Eddy descobriu que isso está ativo agora. Graças a ela, nós podemos discernir essa verdade espiritual na nossa própria vida e na vida dos outros. Então a gente aprende a não reagir àquilo que está errado, mas a corresponder à harmonia universal que Deus está proporcionando a todos neste mesmo momento. Todo mundo aqui já experimentou comer e lidou com mel, né? Sabem como é o mel? Vocês sabem que há uns anos atrás foi descoberta uma tumba no Egito, uma pirâmide no Egito, com uma tumba de 6.000 anos, um dos grandes reis da antiguidade. E havia mel. Eles punham mantimentos. Quando enterravam uma múmia, punham mantimentos. Eles acreditavam que ia haver necessidade de comida, punham mel. E o mel foi descoberto há uns 6 ou 10 anos atrás, foi analisado quimicamente, estava em perfeito estado. Eu fiquei sabendo depois que o mel, estou falando em termos químicos, não tem reações químicas. As coisas que caem no mel não causam uma reação química. Vocês sabem o que é uma reação química. Duas substâncias juntas produzem uma efervescência, uma fermentação. Produzem um terceiro elemento. O mel não reage. Então ele se preserva. Se a gente aplicar esse conceito a nós mesmos, a não reagir como o mel, então a gente não sofre influências, nem fermentação, nem agitação. O mel não reage. Não estou pedindo para ninguém se lambuzar de mel, mas estou pedindo para todo mundo pensar. Eu tenho um pensamento doce como mel. É possível. É uma imagem, um símbolo, uma analogia que eu acho interessante.
para isso é preciso que a gente mude a base de como nós interpretamos as coisas. E em Ciência e Saúde, a senhora Aide explica isso quando ela diz, e eu estou falando da compreensão da presença de Deus, é que nos permite não reagir, exceto com doçura. É a compreensão da presença infinita desse poder que governa o universo. Ela diz, quando a compreensão muda os pontos de vista sobre a vida e a inteligência de uma base material para uma base espiritual, alcançamos a realidade da vida, o controle da alma sobre os sentidos e percebemos o cristianismo, ou seja, a verdade em seu princípio divino. É essencial que cada um de nós faça um esforço para mudar os pontos de vida sobre a vida e a inteligência de uma base material para uma base espiritual. Seja saber que a inteligência não reside no cérebro, que a inteligência não é propriedade de um grupo, não é algo que alguém tem e eu não tenho. A inteligência é Deus em ação. É um conceito espiritual, sai da matéria. Quando nós começamos a admitir, a mudar nossa compreensão a respeito dessa inteligência, isso produz um efeito benéfico sobre a humanidade e sobre tudo ao nosso redor, mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. É muito importante manter essa doçura, essa calma, manter essa compreensão que muda nosso ponto de vista sobre a inteligência. Não quando as coisas saem como a gente quer, mas em qualquer circunstância. Não dependendo de que tudo saia do jeito que eu quero. Então eu vou agir com toda a doçura. É antes. Não para que saia do jeito que a gente quer, mas para que a calma prevaleça, para que a inteligência divina se manifeste, não porque eu quero que seja assim ou assado, mas porque a inteligência divina se manifesta sempre. Ela não vai parar de se manifestar nunca, seja qual for a direção que as coisas tomem. É dentro de nós que tem que haver essa calma. É dentro de nós que tem que haver uma mudança da base espiritual para nós alcançarmos a realidade da vida, o controle da alma. A alma é Deus. Essa alma controla o universo. Mary Baker Eddy, desde criança, estava procurando harmonia na vida dela, procurando saúde. Ela não foi uma criança sadia. Sempre procurou harmonia, não só para si mesma, mas para os outros. Sempre procurou encontrar no outro a harmonia que ela sabia que vinha de Deus. Ela, como eu já disse antes, encontrou na Bíblia a explicação do que é essa harmonia e de onde vem. E com isso ela encontrou, através da vida dela, a missão que ela sentia que tinha de transmitir à humanidade o que ela tinha descoberto ao discernir o poder espiritual do amor na Bíblia. Ela começou a encontrar paz em si mesma, para encontrar paz para a humanidade. Ela define a ciência do cristianismo, ou seja, a ciência cristã, num livrinho que se chama Rudimentos da Ciência Divina, na primeira linha do livro. Ela responde a uma pergunta que alguém faz a ela: como é que a senhora definiria a ciência cristã? Ela define a ciência cristã como a lei de Deus, a lei do bem, que interpretando a harmonia universal. A harmonia universal é interpretada pelo cristianismo, pela lei do amor. Então, é importante a gente conhecer essa ciência. Essa lei de harmonia está em ação agora. Através de toda a vida de Mary Baker Eddy, ela teve momentos em que ela separou o conceito errado de que o homem é feito de matéria e de que o mal existe, para entender a totalidade de Deus e que o bem é
infinito e sempre presente. Ela ensina, através da oração, nós podemos chegar a essa harmonia. A oração nos leva a compreender isso. E a oração que a gente aprende na ciência cristã é o raciocínio espiritual, que parte da totalidade de Deus. Então nós temos que conhecê-la, conhecer quem é ela e o que ela ensinou para a humanidade. É importante conhecer a figura de Mary Baker Eddy. Há um episódio na vida dela que eu acho que define, de uma certa maneira, o caráter dessa mulher e como ela encontrava o amor e a dignidade em todas as pessoas com quem ela se encontrava. Numa certa ocasião, ela morava numa grande casa de campo, fora da cidade de Concord, em New Hampshire, e estava vendo, naquela ocasião, uma série de ataques contra ela. E, num momento, um advogado foi bater à porta da casa dela, ao começo da noite, no fim da tarde, começo da noite, ele bateu à porta dela, e algum empregado, secretário, alguém abriu a porta para esse indivíduo, e ele estava completamente bêbado. A pessoa que abriu a porta disse: não, você não está em condições de se apresentar a Mary Baker Eddy, ela não vai receber uma pessoa que está ébria. Ele separou esse homem bêbado da figura de Mary Baker Eddy, que era a descobridora e fundadora da ciência cristã. Ela estava no segundo andar da casa, da janela, ela viu que o homem tinha chegado e que tinha sido recusado, tinha sido mandado embora. Ela correu lá embaixo e disse para a pessoa: volte lá e diga para ele entrar. Ele precisa de uma boa refeição, de um banho e de um quarto limpo. Então, quando ele voltar a estar sóbrio, aí ele pode ir embora. Para mim, isso define o que era Mary Baker Eddy. Ela viu a dignidade desse homem. Ela não foi falar com ele, ele não estava em condições. Ela não mandou ele embora. Ela não permitiu que ele fosse mandado embora da casa dela. Para ela, esse homem merecia respeito. E a única coisa que ele podia receber naquele momento foi o que lhe foi oferecido: um quarto, um banho, uma refeição, e no dia seguinte, sóbrio, foi embora. Para mim é um exemplo de quem ela era e de como é que ela encarava o ser humano com dignidade, com amor, com respeito. Não existe condenação no cristianismo puro, no cristianismo que Jesus ensinou, que é o cristianismo que Mary Baker Eddy compreende. Isso é diferente das tradições. O cristianismo tradicional, às vezes, nos faz crer que uma série de pessoas cometeu erros, é pecador e precisa pagar. O cristianismo do amor não pede pagamento, restaura. Mas para isso, volto, temos que nos conhecer a nós mesmos, saber que esse princípio divino está em ação. Que a verdadeira identidade de cada um de nós e de todos é isenta de culpa e de pecado. A única maneira de regenerar o ser humano é considerá-lo isento de pecado. O ser humano de carne e osso, gerado humanamente, não é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é uma ideia na mente de Deus, é a ideia espiritual que Deus tem do homem. Essa ideia espiritual é eterna. Ela não pecou nunca. Ela não tem culpa. Ela não precisa pagar um pecado. Ela não nasceu culpada, porque a ideia de Deus existiu eternamente na mente divina. O ser humano que nasce, cresce, peca, decai e morre é a imagem a imagem errada. Nós não podemos ter isso no pensamento. Quando a gente encontra a dignidade do ser humano, a gente encontra essa dignidade porque nós estamos vendo, além do ser humano, a ideia espiritual de Deus, que não é feita de carne, osso, sangue, ou ancestralidade, ou genética. A herança do homem vem de Deus. Essa herança é pura. Ela não tem culpa. Então, o ser humano não tem culpa de ter nascido um ser humano. A verdade, a verdadeira identidade sobre cada um
é espiritual e eterno. Quanto mais nós compreendermos, quanto mais nós admitirmos esse fato, mais nós vamos permitir que essa verdade apareça. Nós recuamos daquilo que parece ser material e verdadeiro e reconhecemos o espiritual e eterno, e ele se torna mais visível na nossa experiência. Então não é questão de querer aperfeiçoar o ser humano, mas sim de reconhecer que cada indivíduo que nós conhecemos tem uma identidade espiritual eterna, cujo pai e mãe é Deus. Essa realidade espiritual a respeito de cada um de nós é harmoniosa. Ela não é pecadora, ela não é culpada, ela não é desonesta. Não há ninguém que não tenha essa individualidade espiritual. Não há ninguém que não seja essa individualidade espiritual. Mas como é que nós podemos fazer para ver isso? Temos que saber isso. E saber isso é orar. Não é pedir para que seja. É dar um passo atrás e reconhecer a realidade, a identidade espiritual perfeita, harmoniosa, honesta e eterna e digna de todo mundo. Essa admissão restaura a saúde. Eu tive um exemplo uma vez em que comecei a ter muita dor num dente. Eu fui ao dentista, ele tirou uma radiografia e descobriu que na raiz desse dente havia um cisto. E ele disse, isso precisa ser removido por cirurgia. E eu não tinha nenhum desejo de me submeter a uma cirurgia, uma situação feia, desagradável. E eu voltei para casa e comecei a orar. Eu não comecei a pedir a Deus. Eu comecei a reconhecer quem eu sou. Conhece-te a ti mesmo. Eu sou uma ideia espiritual na mente eterna que é Deus. Uma ideia espiritual governada pelo princípio divino de todo o universo, onde não existe nenhum elemento que cresceu, se distorceu e que não deveria estar presente. Que precisa ser removido, precisa ser retirado. A força de cirurgia. Eu orei com essas ideias durante algum tempo, pedi para uma praticista da ciência cristã, que é uma pessoa que nos ajuda em caso de necessidade, a saber essa verdade sobre a perfeição, a harmonia, a calma do homem. Passou um tempo, a dor passou, e depois, em outro momento, eu tive que ir ao dentista para fazer uma limpeza, provavelmente. Ele tirou uma radiografia de novo e disse, é estranho, desapareceu aquele cisto. Foi uma cura por meio da oração, comprovada por meio de duas radiografias, uma em que apareceu o problema e outra que o problema não estava mais. Eu tinha quase esquecido, porque a dor foi embora e não pensei mais nisso. É possível, mas a gente precisa reconhecer que nós estamos nessa presença infinita e nós manifestamos essa realidade espiritual. O homem é uma emanação da presença de Deus. Essa emanação da presença de Deus não tem uma história ancestral nem genética. A genética, ou a ancestralidade, ou a história, a hereditariedade do homem é o Pai e Mãe Deus, que é o mesmo para todos. É esse Pai e Mãe Deus que nos diz, nós somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. É esse que Jesus disse, ama a teu próximo como a ti mesmo. Nós somos todos feitos dessa substância, que não é matéria, que não é carne e osso. Ela pertence a todos, individual e coletivamente. Nosso Pai, Mãe, Deus está reconhecendo quem nós somos agora mesmo. Então, é bom lembrar isso. Conhece-te a ti mesmo. Conhece quem é teu pai e tua mãe. Porque todos nós somos filhos de Deus. Vocês, temos a Deus como pai. E quando nós temos filhos, eles também têm a Deus como pai. Deus não tem netos. Ninguém é filho de Deus por meio de fulano de tal. Existe um só pai, uma só mãe, que é o amor divino infinito, em plena manifestação de sua própria harmonia. Reconhece-te a ti mesmo, reconhece que Deus sempre te amou, que Deus sempre esteve presente na tua vida, mesmo quando
algum tempo atrás parecia que alguma coisa horrorosa tinha acontecido. Deus está governando o seu universo agora mesmo. E para terminar com a mesma citação pela qual eu comecei, da senhora Ed, eu gostaria de ler o fim daquele parágrafo, que começa com: a todo momento, em todas as circunstâncias, vence tu o mal com o bem. Ela termina dizendo: revestido com a armadura do amor, tu não podes ser atingido pelo ódio humano. Volta ao mel. Revestido com a armadura do amor, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, o reconhecimento da dignidade humana, provém do reconhecimento de que o homem é uma ideia espiritual de Deus. Isso nos reveste o amor à criação de Deus, o amor à realidade divina. É uma vestidura de amor. Vestido com isso, você está a salvo do ódio humano. Não é difícil quando a gente reconhece que o princípio divino é Deus, é o amor. Para finalizar, no mesmo parágrafo diz: o cimento de uma humanidade mais elevada unirá todos os interesses na natureza divina, que é una e única. É isso que nós queremos, uma humanidade mais elevada, uma sociedade melhor. Mas o que vai cimentar isso? O cimento de uma humanidade mais elevada unirá todos naquela realidade una e única que está presente. Então eu convido vocês a voltarem para casa, abrir o livro na página 571, revisar esse parágrafo inteiro e manter isso no pensamento, porque eu acho que é oportuno. Eu escrevi essa conferência há muitos anos atrás, com a ideia do respeito. Cada vez que eu tenho que dizer essas ideias, ela aparece de uma maneira oportuna, porque a ideia é mesmo. Conhece-te a ti mesmo, Deus te dará a oportunidade, a ocasião para uma vitória sobre o mundo. Demos um passo atrás, dá uma recuadinha. Deixa que o princípio divino se manifeste. E ele vai se manifestar em todas as circunstâncias. Ele não pode ir embora, não vai embora nunca.